Os irmãos mantenham o livro aberto aí em Hebreus mesmo, por favor. Senhor, estamos aqui reunidos e queremos pedir as tuas bênçãos para este povo, Senhor, que está aqui, que veio para bendizer o teu santo nome. Como disse o nosso exortador, nós fomos trazidos hoje especialmente aqui para participarmos desta comunhão, desta palavra. E não só nós que nos reunimos nesta casa, mas outros irmãos que de outras cidades estão também junto de nós, envolvidos pelo Espírito Santo de Deus. Que nós sejamos abençoados na nossa necessidade, nos nossos anseios, no socorro que nós estamos pedindo nesse instante a Deus, para que Ele nos ajude com os nossos medos, com as nossas doenças, com as nossas preocupações relacionadas com o futuro. Que o Senhor afaste de nós os demônios, as tentações, os perigos que no invisível estão aqui à volta para nos tragar. Queremos pedir, Senhor, que a palavra ministrada nesse dia possa também chegar aos ouvidos daqueles que se encontram nas regiões da morte. Quando o Senhor esteve entre nós, Ele trouxe dos céus a sua luz maravilhosa, para que ela iluminasse a escuridão dos nossos corações, mas mostrando o seu grande, imenso amor por todas as criaturas. O Senhor, quando deixou este lugar, Ele foi até a morada dos mortos, Ele foi até o vale das sombras para estender também as suas mãos, para revelar o seu evangelho de amor aos que permaneciam ali em prisão, dando-nos a entender de uma forma clara, de uma forma inequívoca, que o Senhor deseja salvar a todos, inclusive os mortos. E por isso, Senhor, nós queremos pedir que esta palavra e que o resultado desta reunião do teu povo também chegue até esses que estão nas cadeias, em prisões espirituais, porque todos são filhos do Altíssimo e nós cremos que todos serão salvos. O Senhor tenha misericórdia de nós e faça descer do céu sobre a nossa casa, sobre a casa dos irmãos, a sua paz, a sua proteção e os seus cuidados. Amém. Valendo-me da carta escrita aos Hebreus, já citada durante a exortação, no capítulo 12, o texto faz referência aqui a uma nuvem de testemunhas. E quando o apóstolo Paulo, eu creio que é o autor desta carta, há algumas controvérsias, mas eu penso que escreveu mesmo aos hebreus dispersos. Quando ele fala desta nuvem de testemunhas, ele está aqui se referindo a toda a história passada, ou seja, a história do nosso povo. Refere-se aqui no capítulo 11, em muitos lugares, acerca dos personagens principais desta gloriosa história de fé. E ele então nos compara a essas figuras importantes como Moisés, como Davi, como Samuel, como Raabe a meretriz,
como Gideão, Baraque, Sansão e muitos outros. Ele diz, olha, não há nem como escrever sobre a vida de todos e os seus testemunhos de fé. Na introdução do capítulo 12, ele diz, olha, nós também estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que está proposta pelo Filho de Deus. Então a palavra, ela aparece aqui muito clara, irmãos. Ele faz uma comparação com a história daqueles grandes vultos do passado, falando do seu sacrifício, da sua morte, e diz, olha, diante desta história, que é para nós uma testemunha de fé, também precisamos cuidar de nós e deixar de lado tudo aquilo que embaraça a nossa caminhada para Deus, a nossa caminhada para o mundo da luz, a nossa caminhada para que nós nos afastemos a cada dia deste mundo de escuridão que está tomando conta deste mundo, irmãos, desta nuvem escura. Eu gosto de dizer sempre que nós falamos aqui de uma nuvem de testemunha, uma nuvem de luz, mas em contrapartida, uma nuvem de escuridão, infectada de espíritos malignos, de demônios, está sobre esta humanidade. E ela vem a cada dia se tornando mais intensa e envolve o mundo com seus embaraços, com as suas falsas doutrinas, com os seus falsos ensinamentos, os falsos conceitos relacionados com a felicidade do homem. Estamos assistindo hoje uma distorção da realidade. Irmãos, as leis estão sendo alteradas para dar lugar ao pecado. As pessoas estão enlouquecidas pela ideia de liberdade e querem fazer das suas vidas o que bem entende. Elas pensam que são livres, mas não são. São escravas. Escravas das suas próprias concupiscências, dos seus próprios conceitos a respeito da verdade, que elas desconhecem. O pior de tudo é que essas pessoas, esses líderes, esses homens, cientistas, jornalistas, intelectuais, figuras do meio artístico, não têm sequer noção de quem é Deus. Porque, infelizmente, o Deus que foi apresentado a eles é um Deus infantil. A religião que foi apresentada a esses homens é uma religião que qualquer pessoa dotada de bom senso percebe que não há o mínimo de sentido lógico, racional, prático. São doutrinas que já deveriam ter sido renovadas, reformuladas, com conceitos novos. E estes homens, sem saber da verdade, estão semeando ideias, pensamentos, doutrinas, conceitos que vêm enganando multidões. É muito triste o que a gente está vendo hoje nos meios de comunicação. O meio político está contaminado de doutrinas oriundas do marxismo, do materialismo político, aonde Deus não é considerado. O mundo está morrendo por causa da ausência de Deus, não do Deus irracional, mas do Deus de verdade, do Deus que mostra que nós somos seus filhos, que nós somos eternos, que nós não somos almas que surgiram em determinado ponto da história por um suposto acaso,
aí por uma suposta vontade de Deus, mas que somos almas eternas, saídas de Deus, que vivemos num mundo bastante atrasado e que nós precisamos vencer este atraso, nós precisamos vencer a ignorância do homem. E essa vitória, irmãos, ela depende da luta de todos nós, que recebemos do Senhor a verdade, que podemos entender estes embaraços, estas mentiras que vêm enganando o povo. Nós temos o dever de falar do Deus da verdade a todas as pessoas a quem nós pudermos alcançar. Porque semelhante a essas testemunhas, nós também somos as testemunhas do Senhor. E se nós não nos colocarmos assim, irmãos, nós seremos semelhantes aos homens do mundo, que se preocupam somente com seu viver, com seu gozar, em satisfazer os anseios da sua carne. Nós não podemos ser desta maneira. Por isso o apóstolo diz, é preciso deixar de lado este embaraço, todo o embaraço e o pecado que tão de perto está nos rodeando, e corramos com paciência esta carreira que está proposta por Deus. Por que paciência? Porque andar com o Senhor é difícil, irmãos. Nós vivemos num mundo hoje que o homem a todo instante tem liberdade para fazer o que quer. Quando eu digo homem, estou falando de homem e mulher. Temos liberdade para fazer o que bem entendemos. Pode-se dizer que vivemos numa sociedade muito pior que Sodoma e Gomorra, aonde todas as coisas são permitidas. O homem não sabe muito bem o que é ser livre e por isso está morrendo vítima desta liberdade que ele pensa ter. Mas dizia o apóstolo Paulo, isso não passa de escravidão. Andemos com paciência esta carreira que foi proposta pelo Senhor. Somos o povo de Deus. E como podemos fazer isso, irmãos? Este mundo nos solicita a todo instante. Nós ligamos a televisão, as propagandas, todas elas, a maioria das propagandas são vinculadas ao poder pessoal, ao sucesso pessoal. A maioria das propagandas estão ligadas à sexualidade. Assim também são as telenovelas, as séries de TV. Tudo isso nos chama para esta vida de liberdade irresponsável. Ligamos o rádio FM no carro para nós ouvirmos ali uma canção. Não dá mais para ouvir FM, irmãos. Tantas são as bobagens e loucuras que os locutores fazem para poder tentar encontrar audiência no meio de uma massa de homens e mulheres perdidos e que são dominados por esta ignorância de natureza espiritual. Em todos os lugares que vamos, saímos nas ruas, as pessoas, elas retratam o triste estado deste mundo, em todas as coisas. Nas lojas, em todo o ambiente onde nós andamos, nós somos solicitados para andar segundo os fundamentos desta humanidade perdida. Então, como é que nós vamos andar pacienciosamente por este caminho? Como que nós vamos correr esta carreira proposta? O apóstolo, ele diz aqui, olha para Jesus. Ele diz assim, você tem que olhar para Jesus. Se você não olhar para o Senhor, você não consegue vencer. E o que quer dizer olhar para o Senhor? O que significa isso, irmãos? As pessoas pensam que nós deveríamos ter um quadro representando o Senhor, talvez uma estátua, uma cruz, etc., para nós podermos olhar para o Senhor. Não, o Senhor, ele deseja que a gente estabeleça com ele uma relação de intimidade. É uma relação de proximidade. O apóstolo dizia que nós temos à nossa disposição a mente
de Cristo. Amém? Nós temos à nossa disposição, quer dizer, está ao nosso alcance. Ninguém mais que o apóstolo Paulo para nos ensinar que nós não precisamos de nenhum intermediário. Com toda certeza, não precisamos que ninguém faça por nós, porque temos acesso à mente do Cristo. Jesus estabeleceu esta comunhão. E se isso é verdadeiro, eu tenho ao meu alcance a força e o poder do próprio Deus. Por isso eu preciso olhar para Jesus e dizer, olha, Ele é a minha força. O Senhor é a minha rocha. O Senhor é o lugar aonde eu ponho os meus pés. Eu sei que se eu colocar os meus pés sobre esta rocha que é Cristo, que eu vou ficar firme, eu vou ficar de pé. E aqueles que estão perdidos, irmãos que estão perdidos, que estão atormentados pelo pecado, lembre-se da palavra de Davi, quando ele disse, o Senhor me tirará do charco, o Senhor me tirará do lodo e me colocará sobre a rocha firme. E não só me colocará sobre a rocha firme, mas Ele vai firmar as minhas pernas. Amém? Quando eu estou no charco, quando eu estou no lodo, as minhas pernas, elas perdem a firmeza, irmãos. E quando eu saio do lodo, eu não sei andar mais. Eu corro o risco de cair. Mas a palavra, ela diz, olha, o Senhor vai firmar os nossos passos, vai nos colocar sobre a rocha e firmar os nossos passos. Então, isso significa olhar para Jesus, segundo ele, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo, pelo futuro, pelas promessas que estavam propostas, suportou a cruz e desprezou a afronta deste mundo. Assentou-se, portanto, à direita de Deus. Amém. Irmãos, nós não podemos ter laços com esse mundo, irmãos. Eu fico, às vezes, assim, até assustado ao assistir a alguns canais de televisão para ver as igrejas, como elas andam. Me entristece muito. É impressionante como as pessoas podem cair vítimas de um espírito mentiroso. Porque a doutrina que eles ensinam é contrária, é a antítese da doutrina ensinada pelo Espírito de Deus. Nós somos o povo de Deus e o povo de Deus não tem laço com o mundo. O Senhor nos conceda apenas o necessário para a nossa sobrevivência. Eu digo sobrevivência porque não há futuro, irmãos. O futuro que o mundo preconiza não existe. Se o futuro que o mundo preconiza existir, então a Escritura está errada. Este livro está todo errado. Então, se nós vamos crer na Escritura, é difícil, porque por toda parte as pessoas não creem. Ou melhor, as pessoas creem num Deus que vai dar a elas um futuro glorioso, promissor, nas questões materiais. Naquilo que é relacionado com a vida temporal. Não se fala nada da vida além deste mundo. Ainda que o Senhor tenha dito que lá é o lugar. As pessoas não gostam de falar nisso, porque não entendem a doutrina da eternidade. Eles não sabem. Irmãos, imaginemos que haja uma grande instabilidade material no mundo, o que é bem possível. Nós só precisamos que alguém faça uma desordem no planeta e parece que estão perto de fazer isso. Os presidentes aí estão soltando mísseis para dizer, olha, eu tenho aqui um foguetinho maior do que o seu. Não é? Estão brincando com coisas que podem gerar uma guerra nuclear, irmãos. Estão brincando.
Aí um solta um foguetinho aqui, na outra semana o outro solta um de lá. Eu também tenho aqui. Imagine vocês que se houver uma guerra no mundo, nuclear ou uma guerra convencional, com certeza a economia entrará em parafuso. Essa economia que nós sabemos que não pode haver um boato que já tudo sacode. E esperamos meses até que ela volte novamente a caminhar e a gente possa ganhar alguns tostões para a sobrevivência. Se houver uma guerra no mundo, haverá uma instabilidade econômica e nós todos teremos dificuldades em sobreviver. E nessas circunstâncias nós precisamos de um poder maior sobre a nossa vida para que haja essa sobrevivência. Agora, se eu estiver sonhando com o mundo, bom, eu vou ficar desesperado. Hoje não se pode falar mais nem do pecado. Esse é o mundo. O mundo está se acabando e nós precisamos perceber essas coisas, porque amanhã poderá chegar um momento em que nós temos que dizer não a este mundo. Enfrentaremos dificuldades materiais. Talvez não tenhamos o salário que nós temos hoje, não consigamos vender os produtos. Então o que vamos fazer? Como vamos viver? Nós precisamos pensar nisso, irmãos. Aqui nós pensamos, mas vocês que estão longe também devem pensar, junto de outros irmãos aí na sua cidade. A probabilidade desses acontecimentos se estabelecerem é muito alta. Nós precisamos saber se estamos preparados para esses desafios. E só olhando para Jesus, é possível ter vitória. E olhar para o passado do nosso povo. Olha, aqui no passado desses homens que morreram por causa da fé, aqui não tem poder, não tem fortuna, não tem glória material, não tem nada disso. Esse povo era desprezado. A palavra diz aqui embaixo, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho da fé, não alcançaram o cumprimento das promessas, que ainda vão ser cumpridas. Nós não vemos falar de poder financeiro aqui, não. Não se vê falar de riquezas, não se vê falar aqui de sucesso, de prosperidade, não se vê falar de nada disso não, irmãos. O povo de Deus era um povo pobre, era um povo perseguido. Sabe por que o povo de Deus era perseguido? Porque ele anunciava a luz para um mundo de trevas. Anunciava a luz para um mundo de trevas. As trevas é que perseguiam o povo de Deus. E nós precisamos entender uma coisa. Se nós somos da luz, vai chegar o dia que as trevas vão nos perseguir. Os irmãos entendem isso? Pastor, o senhor está nos assustando. Não, é melhor que você saiba das coisas que podem acontecer, do que depois, quando elas acontecerem, você entrar em parafuso e dizer que Deus não é Deus de verdade porque não te contou essas coisas. Nós precisamos saber que se somos da luz, é bem possível que somos, porque desprezamos o mundo. É bem possível que somos. Se somos da luz, um dia as trevas irão atrás de nós. Elas virão atrás de nós. E como será? Irmãos, vocês que estão recebendo a palavra nas outras cidades, pensem nisso, irmãos. Eu tenho a Escritura como testemunha. Em todos os lugares onde a palavra de Deus e a verdade foi anunciada, onde a luz foi revelada, as trevas perseguiram o povo de Deus, que viviam errantes, que viviam pelos desertos, que viviam nas cavernas, que foram maltratados, que foram cerrados ao meio. E tudo isso por quê? Será que é para a glória de Deus? Será que Deus fica feliz de ver o seu povo perseguido? Irmãos, nós estamos construindo uma civilização. Irmãos, nós fazemos parte de um povo que foi escolhido para liderar o movimento de renovação dessa humanidade. E isso não se faz sem dor. Veja o que eles fizeram com Jesus, nosso Senhor. Acha que eles foram embora? Eles estão aí. Acha que eles estão só no invisível? Não, eles estão aí. Vejam as instituições que eles criaram. É poder de Deus? Eles falam que é.
Falavam isso também. Mas perseguiram e mataram o Senhor, porque o poder não era de Deus. Nós precisamos entender essas coisas e a profundidade das Escrituras, porque todas as vezes que nos reunimos aqui, irmãos, e os irmãos que nos assistem também, nós estamos diante de algo muito grave. Eu insisto em dizer que isso não é igreja, porque gravam e depois vão ver lá na rede social. Eu insisto em dizer que isso não tem nada a ver com igreja. Por quê? Porque o povo de Deus não tem nada a ver com igreja. Eles também são povo de Deus, mas estão perdidos nas suas próprias ideias e pensamentos vãos. O Senhor vai resgatar este povo? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu creio que todos os cristãos serão resgatados e outros que não estão no meio da igreja cristã também serão resgatados. Por que não? Os judeus serão resgatados? Também serão. E todo aquele que for ovelha do pasto do Senhor, disse Jesus, quando eu disser a minha palavra, essas ovelhas ouvirão minha voz. Amém? O Senhor disse isso, eu creio. Eu creio que sim. Olha, irmãos, mas pelo testemunho da história, pelo testemunho do livro, esse resgate não vai ser feito com flores. Não vai ser feito com flores. Então os cristãos e os judeus devem se preparar para tempos trabalhosos, para dias difíceis, porque a Nova Jerusalém não vai ser estabelecida sem que haja dores. Isso está por toda a Escritura e por toda a profecia. Ah, pastor, isso vai virar minha vida do avesso. Vai. Ah, eu não gostaria nem de saber, mas isso não vai livrar você de ter a sua vida virada do avesso. É melhor que você saiba e entenda, porque quando essas coisas chegarem, você sabe, olha, é o resgate de Deus que está chegando o resgate de Deus. Mas se nós não tivermos a coragem, irmãos, de olhar para Jesus, olha o que diz o versículo 3, que ele considerou, suportou as contradições dos pecadores contra ele mesmo, de maneira que sirva de exemplo para que a gente não se enfraqueça, para que a gente não fique desanimado. Por que nós não podemos ficar desanimados? Porque a promessa está se cumprindo. O reino de Deus está sendo estabelecido. O reino de Deus vai chegar, ninguém vai poder impedir. Olha, o irmão fazendo leitura aqui que me antecedeu, ao dizer que Moisés, quando saiu do Egito, ele não teve medo da ira do rei e ficou como se estivesse vendo o invisível. Algumas pessoas pensam que a tradução está dizendo aqui que ele estava como se estivesse vendo Deus. Mas em nenhuma passagem das Escrituras se referem à pessoa do Senhor, nosso Deus, como se ele fosse o invisível. Essa expressão não existe ao se referir ao nosso Criador, ao Deus eterno. Então, o que é que Moisés estava olhando? Ele estava olhando a promessa que havia sido feita, como se ele estivesse vendo lá na frente o cumprimento da promessa. E nesses tempos trabalhosos, nesses dias tão incertos, nesses dias em que o pecado bate na porta da nossa casa, entra pela televisão, entra pela caixa do correio, vem pela internet, pelo WhatsApp, pelo Facebook, por todos os lugares, é um tempo em que nós precisamos saber nos preservar e precisamos olhar o invisível, sabendo que a promessa está se cumprindo e que o reino de Deus vai chegar e não há poder que possa impedi-lo. Amém? Isso é determinação lá de cima. E o homem não pode fazer coisa alguma que o Senhor nosso Deus não permita. Ainda aqui no texto escolhido, a palavra diz no versículo 4, olha, vocês ainda não resistiram até ao sangue, combatendo contra o pecado. O que ele quer dizer é que há uma operação sobre nós do Espírito Santo. Ele diz, olha, não desanime não, viu gente? Porque a luta é árdua mesmo. Eu tenho que combater diariamente
O apóstolo Paulo chamava isso de bom combate. Quer dizer bom combate? É a luta que eu faço comigo mesmo, para não deixar o pecado entrar dentro de mim e tomar conta do meu coração. Porque ele vai ficar à tua volta, rugindo à nossa volta como um leão, porque quer nos tragar, quer nos destruir. Ele sabe que nós temos a luz. Ele sabe que a luz está aqui. Então fica rodando, criando confusão, criando embaraço entre os irmãos, levantando mal-querer, fazendo os irmãos levantar suspeita contra o outro irmão. Não permite essas coisas. Isso faz parte dos embaraços que o diabo coloca no meio da igreja, irmãos. Não permita essas coisas. Sejamos sérios, sim, não. Há uma dúvida? Sente, converse com o irmão. Algum problema comigo? Vamos sentar, vamos esclarecer isso de vez. Para que ele não fique alimentando a discórdia. Então é uma luta constante, irmãos, que precisa ser feita todos os dias, diariamente. E ele diz no versículo 5, olha, vocês não esqueceram não da exortação que eu argumentava quando eu estive aí com vocês. Ele cita aqui uma passagem de Provérbios. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige aquele que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, nós temos um Deus que com poder opera sobre a nossa vida para nos educar. E não está falando da educação da carne. Ele está falando da educação do Espírito. E abençoada é essa educação, porque quem se educa com Deus tira nota 10 na educação da carne. Nota 10. Porque é educação de um outro nível. Não é educação do mundo. Não se faz nada apenas para agradar os homens, mas tudo o que fazemos na educação celestial é para agradar a Deus, que nos criou, que nos concede a vida e que tem muitas coisas para nós lá no invisível, lá na frente, no cumprimento dessas promessas. Se você suportar a correção, diz o versículo 7, isso é com você. Se você suportar a correção, Deus te tratará como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Os irmãos percebem o que é a educação celestial? O grande trabalho que este Deus maravilhoso faz para nos ensinar em todos os sentidos. Olha, é desenvolvimento intelectual, é desenvolvimento da inteligência, é compreensão sobre as coisas da vida, sobre as coisas da morte, sobre as coisas que estão além do mundo que nós vemos. É entendimento da nossa história passada, do nosso presente, daquilo que nos aguarda no futuro. É entendimento sobre a criação do universo, a origem da alma, a sua origem divina e tantas outras coisas mais que o Espírito de Deus quer ensinar a nós. Corrigindo, arrumando, castigando quando for necessário. É um Deus maravilhoso. Se Ele nos faz sofrer, é porque nos ama. Aqui ele segue dizendo assim, que nós temos os nossos pais, segundo a carne, que nos educa e nos ama, nos prepara para coisas passageiras. E nós temos um Deus que é o nosso Pai eterno, que nos prepara e nos educa para coisas eternas. Se a gente ama esses pais nossos, os nossos pais, que cuidaram tanto de nós e nos deram tantas coisas boas para esta vida, por que nós não devemos amar muito mais o nosso Pai Celestial, que nos prepara e quer nos dar muitas coisas da vida eterna, da eternidade? Amém. O apóstolo faz essas comparações para ensinar. Ele é muito feliz na sua maneira de apresentar a doutrina. Para nós podermos concluir, na verdade, versículo 11, toda correção feita no tempo presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Quando somos corrigidos, ficamos tristes,
mas depois esta correção vai produzir um fruto pacífico de justiça em todos aqueles que são exercitados por esta correção. Tá bem? É para a gente saber que nós não estamos brincando com Deus. Nós estamos aqui sob um poder sempre eterno, o poder eterno de Deus que nos governa para algo maravilhoso, grandioso. Essas riquezas do mundo, as glórias do mundo, essas coisas todas são apenas uma sombra daquilo que nos aguarda de verdade. Tá bem, irmãos? Pode abrir mão quando precisar, pode desprezar as coisas do mundo. Fique tranquilo, isso não é nada. Isso é lixo perto daquilo que Deus tem para nós. Fazeis veredas direitas para os vossos pés. Nós precisamos traçar os nossos caminhos para que aquele que ainda está mancando não se desvie inteiramente do caminho do Senhor, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tenhamos paz uns com os outros, na certeza de que nós não vamos ser vencedores por causa de nós, mas por causa de Jesus. Tá bem? Se fosse por nossa causa, nós já iríamos deixar para lá essa história de viver em comunidade, não é de viver como irmãos. Porque de nós mesmos só pode sair coisa que não serve. Eu acredito que se não fosse por Jesus, logo nós estaríamos nos desentendendo. A vida só pode ser comum, só pode ser de amor, de paz, quando Cristo está em nosso meio. Quando Ele nos dá essa paz, quando Ele nos dá essa tranquilidade, nós dependemos em tudo do Senhor. Então sigamos em paz uns para com os outros. E tendo esta paz, com toda certeza, nós poderemos ver o Senhor. Tendo esta paz, tenhamos certeza que o nosso coração vai perceber com mais facilidade a presença do Senhor ao nosso lado. Que Deus nos abençoe.